Estamos mais uma vez juntos para estudarmos Yoga e Ayurveda. Neste curso de formação de instrutores de Yoga sob a visão do Ayurveda, hoje, neste módulo, nós vamos estudar dois aspectos muito interessantes, muito importantes dentro da prática de Yoga, principalmente para quem é professor de Yoga. Obviamente que todo praticante de Yoga tem que ter um conhecimento mínimo, básico. Porém, o professor de Yoga, ele precisa conhecer outros ambientes de Yoga. Ele precisa conhecer outras profundidades do Yoga. Então, agora nós vamos estudar Bahiranga e Antaranga Yoga. Esses dois pontos foram muito bem estudados em diferentes áreas do Hatha Yoga. Nós vemos, por exemplo, que o nosso querido Patanjali, ele, ao explicar os Yoga Sutras, ele imediatamente já coloca, no meio de sua obra, ele já coloca sobre a importância destes dois aspectos, da correta compreensão destes dois aspectos. Um depende do outro, porém, um é mais importante que o outro. No entanto, um não substitui o outro. É como num processo de educação, mais ou menos. Num processo de educação, há um momento em que nós precisamos do apoio, nós precisamos da informação que venha até nós. E em outro momento, essa informação já faz parte da nossa forma de viver. Não quer dizer que a informação que vai chegar seja menos importante que a forma de viver. No entanto, se entende que com certa idade nós já deveríamos ter, com certa idade na nossa vida, já deveríamos ter um caráter formado, uma forma de viver formada. Então, as instruções que chegam quando nós estamos crescendo, quando estamos nos formando, quando estamos literalmente crescendo, nos tornando adultos, essas informações são muito importantes. Porém, mais importante é que nós tenhamos um caráter, que essas informações nos ajudem a estabilizar o nosso caráter e assim dessa maneira poder ter uma vida constante, uma vida de virtudes. Por exemplo, vamos dizer assim, um malfeitor, quando ele vai para a cadeia, na cadeia há situações em que ele é forçado a agir corretamente. Dificilmente, estamos falando hipoteticamente, certo? Dificilmente um presidiário vai poder executar atividades nefastas num presídio, num complexo penitenciário. Agora, o ideal é que na cárcel ele aprenda a viver fora da cárcel. É interessante, quando nós não sabemos como agir, então é necessário um sistema punitivo, seja ela lá qual for. É necessário uma correção, vamos corrigir essa parte, é necessário uma correção. Essa correção é muito importante. Porém, não seria necessário se a pessoa soubesse como agir corretamente. Mas, para uma pessoa que ela não sabe agir corretamente, esse aviso, essa correção, essa orientação é necessária e lá na frente ela vai poder agir sem necessidade dessas interações externas. Então, estamos falando em Hatha Yoga de Antaranga e Bahiranga Yoga.
vamos definir exatamente esses dois pontos que já estávamos falando sobre a importância desses dois pontos e logo vamos começar a falar de um para depois falar do outro. Antaranga se refere ao aspecto interno do yoga e Bahiranga se refere ao aspecto externo. Obviamente que quando nós estamos nos aprofundando numa prática de yoga, há atitudes externas que são necessárias, são básicas e são comuns a todos. Mas depois deveria haver uma atitude, uma postura, uma colocação também interna. Então temos esses dois aspectos em yoga, Antaranga e Bahiranga Yoga. E vamos falar, neste momento, nós vamos falar de Bahiranga Yoga. Bahir se refere ao externo. Tem um mantra muito bonito que aprendemos quando tínhamos uma vida monástica e havia um mantra que utilizávamos para obter proteção. E ele dizia assim, Bahir Nrisimho Hridaye Nrisimho Nrisimhamadim Sharanam Prapadye. Sharanam Prapadye, vocês vão encontrar essa parte em vários mantras. Sharanam se refere ao refúgio que deveríamos buscar. Mas aonde está esse refúgio? Então o mantra, ele diz assim, Bahir Nrisimho, Hridaye Nrisimho. Nrisimho seria a entidade protetora. Aonde que ele está? Bahir, ele está no externo. Você pode sentir a presença divina no externo, mas não é só no externo. Hridaye Nrisimho. Hridaye se refere ao coração. Aí seria essas duas partes, Bahiranga Yoga e Antaranga Yoga. Antaranga se refere à parte interna, quando você percebe essa proteção divina no interior. Mas também você precisa ver essa proteção divina. Talvez você também precise ver essa proteção divina no externo, na vida externa. Muito bem, então vamos falar de Bahiranga. Como dizíamos, tem esse mantra, Bahir Nrisimho, Hridaye Nrisimho. Nesse mantra se fala de Bahir como sendo o externo, o que está do lado de fora. Patanjali, nos seus Yoga Sutras, ele descreve um sistema óctuplo de yoga. E aí então ele descreve o Ashtanga Yoga. Nós vamos estudar mais profundamente os Yoga Sutras, mas rapidamente nós vamos falar que uma vez que eles são 8 angas, 8 passos, 8 membros, o sistema óctuplo de yoga, como é assim chamado, ele disse que há 5 etapas desse Antaranga Yoga, não, desse Ashtanga Yoga, desculpa. Desse Ashtanga Yoga existem 5 angas, 5 etapas que são externas. Todo mundo pode ver que você está passando por essas etapas. E tem 3 etapas que são Antaranga, que são internas, que só o praticante consegue passar por essas etapas. Muito bem. Ele disse yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara. Esses 5 passos são tidos como 5 passos externos, que todo mundo vê o que é que está acontecendo. Não vamos falar agora especificamente desses 5 angas, mas vamos falar especificamente sobre
Como é que é essa parte externa do praticante de yoga? Nós precisamos algumas situações externas para que possamos nos ocupar em yoga. Por exemplo, eu vi que tal apresentadora de TV, tal apresentador de TV, tal vocalista de uma grande, da minha banda preferida, o goleiro do meu time preferido, sei lá, alguém famoso decide praticar yoga. Uma vez que eu gosto de tal pessoa, então eu vou me dedicar a uma prática de yoga. Isso é uma maneira de começar? Sim, isso é uma maneira de começar. Meu primo foi fazer yoga e eu achei que isso seria interessante e então eu também fui. Me disseram que poderia haver algo bom para tranquilizar a minha mente. Meu psicólogo mandou. Muito bem, são estímulos externos que nos levam à prática de yoga. E esse processo externo, não pensemos que termina por aí. São diferentes nuances desse yoga externo, dessa parte externa do yoga. Por exemplo, muito bem, então eu decidi, eu vi que aquela pessoa famosa está fazendo yoga, então eu também quero fazer aulas de yoga. Muito bem, é uma postura externa, certo? E aí então, muito bem, eu vou ao melhor bairro da minha cidade, claro, porque eu tenho que ter segurança, tenho que ter um lugar bom para estacionar, tenho que ter segurança para o meu carrão, os meus amigos têm que saber que eu estou indo num lugar bacana fazer aulas de yoga. Isso é ruim? Desculpa, não, isso não é ruim. Não estamos falando de algo ruim ou algo bom, não estamos falando disto. Estamos falando que há questões que são externas ao praticante de yoga e são degraus que um praticante de yoga precisa galgar. Muito bem, então eu já decidi qual é a minha... Eu gostei de ir para a prática de yoga, já decidi qual vai ser o local onde eu vou fazer yoga, e aí então eu vou comprar meu tapete de yoga. Como disse minha professora, meu professor, meu mat, yoga mat. Tem que ser ecológico. Tem que ser ecológico, tem que ser caro para ser bom, tem que ser o que a turma usa para não destoar, certo? Eu não vou comprar qualquer coisinha por aí. E aí, então, eu também vou usar uma roupa especial, yoga wear, certo? Para estar na onda, porque eu vi que tal apresentador tem essa roupa de yoga e eu quero mostrar que eu também posso ter essa roupa. Eu também tenho poder aquisitivo como para poder comprar essa roupa. Muito bem, estamos falando pejorativamente dessas situações? Não, prestemos atenção. São situações externas ainda ao aluno de yoga. Muito bem. E aí eu já tenho todo o material para a minha prática de yoga, certo? Já escolhi um bom professor, um professor badalado, já escolhi a minha roupa adequada para fazer yoga, já escolhi meu tapete de yoga, então eu vou para a aula de yoga. E lá, então, eu começo a fazer as posturas mais difíceis, porque eu sou o cara, entende? E então, vou fazendo, e na realidade, vou me colocar dentro da sala de aula de uma forma em que eu possa ser visto pela turma. Mas não só pela turma, pelo professor também, porque vai que ele precisa um dia de um ajudante, né? Então, se eu me projetar bem, quem sabe eu posso fazer disto um bom negócio. Horas.
Quem consegue viver sem dinheiro? Ah, muito bem. Então, eu estou vendo que aqui há uma grande oportunidade de dinheiro, de ganhar dinheiro. Então, porque todos os bacanas fazem yoga, então os caras devem ter grana, então esses professores de yoga devem ter uma grana louca, viu? Então, eu vou me projetar, eu vou me mostrar para todo mundo, vou deixar uma câmera gravando para mim e vou colocar isso nas redes sociais. São ainda estímulos que um professor de yoga deve saber reconhecer no seu aluno e respeitá-los. Porque todos nós estamos ainda galgando profundidade. Eu não sei se essa palavra é galgar, estamos ganhando profundidade na prática, nas nossas práticas de yoga. Muito bem, então eu já estou praticando yoga, já estou fazendo asanas, já estou fazendo asanas difíceis, e então agora vou pular para algo um pouco mais fantástico. E então vou fazer a minha fanpage e vou colocar um monte de situações onde eu estou fazendo e eu posso dar um pause e sair do asana porque não tenho lá essa performance, certo? E depois eu continuo e faço um arranjo na edição do vídeo para que eu consiga mostrar de que parecia que estava tudo bem no meu asana. Externamente, ele está se ocupando em asana. Externamente, a pessoa está indo em direção do yoga. E isso nós vemos. Nós vemos que ele já não está indo para a balada, ele vai para a aula de yoga. Ele já não está indo todos os dias ao cinema. Alguns dias ele vai para a aula de yoga. Isso é ruim. Isso é uma questão que todo professor de yoga deveria saber. Todo aluno tem a necessidade de passar por seus diferentes degraus. Cada um está numa situação diferente um do outro. Nós não precisamos partir todos do mesmo lugar. Apenas precisamos partir desde o ponto onde nós estamos. Nós vamos dar agora uma pequena pausa e vamos voltar para continuar falando de Bahiranga Yoga. Namastê.